Gente, que igreja bonita, hein? Agora eu que vou ter que mandar meu pessoal aqui para aprender, meu amigo. Você foi lá, mas você fez melhor. Irmãos, eu sou muito detalhista. Eu sou uma pessoa assim, daquele que é chato fazer serviço para mim. Porque eu falo, não, pá, escorreu alguma tinta ali e tal. E quando eu venho numa igreja como essa, meu coração se enche de alegria. Porque eu vejo uma igreja que é detalhista, que preza pela excelência. E é por isso que Deus tem abençoado tantos irmãos. Nosso Deus é um Deus de excelência. Nós não podemos oferecer para Deus qualquer coisa. Eu estava ali fora, chamei o pastor Ricardo, falei, cara, mas isso está bonito, hein? Mas que coisa linda. Os irmãos estão de parabéns, pastor Luiz Carlos está de parabéns. Meu Deus do céu, como que Deus realmente deu a vocês uma capacidade de traduzir o amor de vocês a Deus em excelência de serviço às pessoas. Parabéns. Eu estava numa viagem até dia 1º, e aí no dia 4 e 5 eu já tinha uma atividade que me tomava o dia inteiro. Foi uma semana muito corrida, e eu estava um pouco cansado, mas tinha esse compromisso assumido, e compromisso é compromisso. Deus, quando permite o compromisso, é porque Ele tem alguma coisa a fazer também na sua vida, não só a partir da sua vida. E eu confesso aos irmãos que chegar aqui e ver tudo isso que eu estou vendo aqui, meu coração já está muito feliz, eu já fui abençoado. Eu acho até que eu vou orar e vou embora, porque eu já estou abençoado, né? Mas já que estou aqui, quero ser instrumento de Deus na sua vida. E quero agradecer muito, pastor Luiz Carlos, pelo privilégio, porque eu sei que esse púlpito aqui valoriza a palavra de Deus, preza pela palavra de Deus. Não é qualquer um que sobe aqui. Então a sua confiança, amigo, me é muito cara. Muito obrigado, tá? Trago um abraço da nossa igreja, a Igreja Batista Atitude. A Igreja Batista Atitude tem uma comunidade terapêutica aqui perto, né? Aqui em Itaboraí, nós temos uma comunidade terapêutica que vai chegar a 120 homens. Hoje temos em torno de 60 homens lá, e temos uma horta orgânica, temos academia, temos uma área de padaria. Então quem vai para lá acaba aprendendo uma profissão. As obras que estamos fazendo lá são feitas por eles mesmos. Então quem sabe fazer assentamento de azulejo, ensina para o outro, eles saem de lá com profissões também. E nós temos tirado gente da sarjeta, temos tirado gente da Cracolândia. Tem sido uma experiência muito rica. Então o dia que o pastor Luiz quiser ir com um grupo lá, é aqui do lado, e a comida lá é boa. Você vai lá, vai almoçar lá, você vai gostar. Eu não sei se o pastor Ari está por aqui. Está aí não, né? De repente ele tinha escutado que eu ia estar aqui e poderia aparecer. Será um prazer recebê-los lá. Essa comunidade terapêutica pode servir os irmãos também, está à disposição dos irmãos, tá? Queridos, eu quero hoje falar de um assunto que é muito importante para mim hoje. Nós estamos vivendo um momento no país que, se a gente não tiver a melhor postura agora, danou-se. Nós não estamos mais numa circunstância em que a gente deixa a coisa acontecer e vai dar certo no fim. Não tem a menor chance disso acontecer. Ou a igreja de Jesus, e a igreja é formada por famílias, ou as famílias da igreja de Jesus se posicionam, ou a gente perdeu a batalha. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é exagerado. A imoralidade é exagerada, é escancarada. Um tempo em que os artistas que mais têm oportunidade na mídia são os de vida mais imoral, são os que falam mais porcaria, são os que ensinam mais coisa que não presta. Os valores que eu tinha na minha infância,
que eu aprendia, aquilo hoje, na mídia, não tem mais espaço. Nós estamos vivendo um tempo em que os influenciadores digitais, eles estão ditando comportamentos. O pai e a mãe aqui não sabem, mas a filha é fã de uma garota do TikTok, que rebola de biquíni todo dia, e ela tem não sei quantos milhões de seguidores, e ela agora está fazendo propaganda disso, propaganda daquilo, e ela está ganhando um dinheirão, e agora o conceito que está sendo passado para uma nova geração é, rebolar no TikTok dá dinheiro para caramba, e eu não preciso trabalhar que nem meu pai trabalha, que nem a minha mãe trabalha, ralando o dia inteiro, é só uma reboladinha por dia. Um conceito novo de sociedade está surgindo, quem está entendendo? O cara é influenciador digital, e aí ele aparece lá com um Porsche de 1,5 milhão, ele aparece com um relógio de 350 mil, e a nossa molecada, os nossos jovens, já não olha mais aquela coisa e fala assim, pô, acho que você é médico, você é pastor, você é engenheiro, que na minha infância era assim, vai ser o quê? Ah, você policial, você militar, não, agora quero ser influencer, quero ganhar muito, fazer pouco, e ainda ser admirado por não fazer nada e ganhar muito. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos fazer mais investimento na nossa família. Se você me perguntar de que você mais tem arrependimento na vida, eu vou falar, cara, eu queria ter dado mais tempo ainda para os meus filhos, porque tempo para filho eu vejo que hoje é a coisa mais importante para a gente fazer. Quando eu era pequeno, o meu pai me dava a melhor escola possível, eu estudei escola pública na minha infância, porque as finanças em casa eram baixas demais, e o sonho do meu pai, da minha mãe, qual era? O meu filho ter condição de passar por uma federal, uma UF, uma UFRJ, uma UERJ. Hoje, se eu tiver que te dar um conselho, pelo amor de Deus, não deixe teu filho para lá não. Ah, mas aquela faculdade ali é chinfrinha, é fraquinha, pagou, passou. Irmão, manda teu filho fazer lá, porque o que vai fazer a carreira dele depois não é a faculdade não, é o desempenho dele, é o esforço dele, é a dedicação dele, é a vitalidade dele, é a garra dele, é o quanto ele tem uma mentalidade vencedora. Nós paramos com o carro agora, estou aqui com o Marcos. Marcos é o nosso coordenador do apoio às igrejas. Nós temos lá uma rede de apoio às igrejas, a rede Supere. Então, todas as igrejas que se vinculam com a gente na rede Supere, a gente tenta ajudar da melhor maneira para colocar tudo que a atitude possa ajudar, né? Ou na área de kids, ou na área de célula, de discipulado, o que for, né? E nós paramos, eu e o Marcos ali no posto de gasolina, e o rapazinho lá me colocando combustível lá para mim e tal, eu falei, tu está indo na igreja? Falou, estou meio sumido. Falei, tu acredita que Deus faz uma reviravolta na tua vida, e nesse posto que você está abastecendo, você vai ser o dono? Ele me olhou, Marco viu, me olhou, acredito. Falei, então irmão, diga de verdade isso, vai para a igreja, se apegue com Deus, Deus faz uma reviravolta, em um ano a tua vida muda, em um ano você está indo para um patamar de vida, igualzinho foi teu avô, teu pai, aquela coisa que você achou, não, daqui é o meu limite, em um ano Deus pega você e joga num patamar financeiro, existencial, profissional, missional, que você vai influenciar multidões, você vai ofertar para coisas grandiosas, você vai mudar a história de pessoas. Qual é a tua mentalidade? O ímpio está tendo uma mentalidade grandiosa para a impiedade. Tu manda teu filho para a escola hoje, você não sabe
Mas o professor pode estar enchendo a cabeça dele de coisa errada. Não estou falando mal de professor aqui não, tá? Eu também sou professor. Mas alguns, a única coisa que eles não fazem é dar aula. Preocupados em promover ideologia de gênero, apoio ao aborto, quebrar o vínculo dos jovens com a igreja, ridicularizar pastores, missionários. E você está trabalhando lá e fala, pô, que bom, meu filho está na escola, e o teu filho só está aprendendo o que você não queria que ele aprendesse. Às vezes o teu filho pequenininho, tu bota para ver um desenho, e aí a mãe vai lá para a cozinha, para poder fazer lá uma comidinha e tal, pá, e o moleque está ali vendo, e no desenho, ele está aprendendo homossexualidade, ele está aprendendo ideologia de gênero, e você, pai, não sabe. Nós estamos num momento em que tudo, olha, o Netflix tem que ter um percentual de ideologia em todo o programa do Netflix. Toda série do Netflix tem que ter um percentual de comunicação de ideologia, senão o Netflix não aprova. A não ser que seja uma série que explodiu em algum lugar, aí o Netflix pensa no dinheiro e pega. Mas fora isso, faz parte do sistema formatar a cabeça da sociedade para que não amem a Deus, não respeitem pai e mãe e vivam a vida mais desregrada possível. Então, queridos, os nossos jovens já não são tão fiéis a seus pais como a minha geração era. Os adolescentes já não acreditam tanto que os seus pais têm um conhecimento que é vital para eles, como nós acreditávamos nos nossos pais. Mas não é culpa deles, é o sistema. E nós vamos precisar fazer um investimento muito maior nas nossas famílias. Um dia desses não, já tem 2 anos, chegou um pacote lá em casa. Chegou um pacote, quando a minha mulher abriu, maconha. Falei, pô, será que um filho meu está com bobeira aqui? Pô, Bianca viu aquilo ali, foi em cima dos meninos. De quem que é isso aqui? Aí os dois, não tem nada a ver com isso aí não. Hein? A Bianca assustada. Aí fomos olhar, era no meu bloco, mas era no outro apartamento. E aí já existiu o quê? O telemaconha. E o telemaconha foi lá e entregou, e mandou entregar no apartamento, entregaram no apartamento errado. E aí a minha mulher falou, o que eu faço? Eu falei, minha filha, é teu? Não, embrulha e manda entregar quem é dono. Só pergunta se é adolescente. Se for adolescente, você pede para entregar para o pai. Não sou polícia. Será com quem que eu estou mexendo? Será ser um traficante? Na Barra da Tijuca, você chega num lugar assim, você encontra um miliciano, delegado, bandido, todo mundo junto, tomando uma cerveja. A sociedade está louca. O que está acontecendo com as leis, nós não sabemos onde vai parar. Por isso que eu estou dizendo para você, o que está faltando na nossa sociedade hoje é paternidade. Quando eu falo paternidade, pense em maternidade junto. É só para ser um termo só, para eu não falar paternidade e maternidade o tempo inteiro. Nós vamos precisar agora rever a forma que estamos lidando com os nossos filhos. Ah, mas meu filho tem 30 anos. Vou ter que rever. Ah, meu filho tem 20, meu filho tem 10, meu filho tem 5, meu filho tem 1. Queridos, se nós não investirmos nos nossos filhos a nossa melhor porção, nós vamos perder a batalha. Aliás, já está perdida. Já quero te avisar, está perdida. Se você não fizer a sua parte, vai dar ruim. Se vai dar ruim em 100%, eu não sei. Se vai dar ruim em 10%, eu não sei. Mas alguma coisa que poderia não acontecer, vai acontecer.
Nós precisamos nos dedicar aos nossos filhos, à nossa casa, aos sobrinhos, aos netos, com uma intensidade que talvez nunca tivemos. E aí eu queria pensar com você num texto que você já deve ter estudado várias vezes aqui na igreja, mas talvez nunca nessa perspectiva. Eu queria que você abrisse em Jó capítulo 1. E eu quero falar sobre o tema, uma geração que clama por paternidade e maternidade. Em Jó capítulo 1, nós lemos assim, amém? Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete e comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Agora preste atenção nisso aqui. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. A vida de Jó nos constrange, né? O homem mais rico do Oriente,
um homem de rebanhos enormes. E aí, Deus fala para Satanás: olha meu servo Jó, esse é fera. Satanás fala: também tem tudo bom e do melhor. Frequenta a igreja lá em Ebenezer, cantina boa, evento bom, povo cheiroso, povo legal, tudo dá certo na vida dele, aí é mole. Tira as bênçãos dele para ver se ele continua fiel, para ver se ele não te amaldiçoa. E Deus fala: toque em tudo dele, menos na vida dele, não vai matar não. E aí o diabo começa a sua artimanha contra Jó. E aí os rebanhos de Jó são tomados por fogo, por invasores, e aí num dia só ele perde toda a sua riqueza. Um dia uma pessoa falou para mim assim: essas histórias de Jó, alguém vai perder tudo num dia só? Eu falei: pergunta para o cara lá do tsunami do Japão se não perdeu. Pergunta lá, se não perde num dia só. E o Jó perde tudo, mas há um momento em que ele perde sua maior preciosidade. Vem alguém e diz para ele: olha, os seus filhos estavam lá na casa do irmão mais velho, seus 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, eles estavam lá comendo e tomando vinho. E aí veio um vento forte, bateu nos 4 cantos da casa, a casa caiu e matou. E Jó fala: sobrou alguém? Ele fala: não, só sobrei eu que vim contar a história. 10 filhos se perderam. Essa história de Jó nos ensina muito sobre paternidade. E eu queria extrair algumas lições aqui para a gente refletir o quanto isso acontece ou não na nossa vida. A vida de Jó nos ensina que, primeiro, paternidade precisa envolver integridade. Jó, o texto diz, no versículo 8, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Muitas vezes nós queremos ter uma paternidade do discurso. Meu filho, leia a Bíblia. Ele nunca vê a gente lendo. Meu filho, ore. Nunca vê a gente orando. Meu filho tem que ir para a igreja, mas ele escuta a gente falando mal de membro da igreja dentro de casa. Meu filho, respeite os mais velhos, mas ele vê atitudes ruins do pai com o avô, da mãe com a avó, com um patrão, com um parente. Jó é um homem íntegro. Na verdade, não havia ninguém na terra semelhante a ele. E quem está dizendo isso? O próprio Deus. Quem está falando é Deus, falando: na terra não tem ninguém igual a ele. Quem está falando é Deus. Dá para duvidar? Não. Não é avaliação de alguém, não é avaliação do empregado, não é avaliação do amigo, é Deus dizendo: esse cara é fera. Agora, seu caráter é irrepreensível. Não ensinava por discurso, ensinava por atitude. Nós estamos com um monte de gente na igreja que está mandando os filhos fazer coisa A, coisa B, coisa C, mas não estamos ensinando pelo exemplo. Não estamos lendo Bíblia com os nossos filhos, lendo Bíblia na frente dos nossos filhos, não estamos orando com os filhos, orando com a esposa e o filho ouvindo a oração, não estamos clamando a Deus, não estamos adorando a Deus, não estamos nos desviando do mal, estamos contando piadas imorais, estamos assistindo programas podres, estamos assistindo canais de televisão cheios de imundícia, e os filhos estão ali junto. Irmã, está vendo novela? Não, estou só aqui descansando as pernas. Quantas desculpas para ver a novela? Só bandidagem, só maldade, só valores deturpados. Querido, estou me ensinando
que pode se ver tudo, estamos ensinando que não há limite, estamos ensinando que podemos consumir o que o mundo manda. Sabe, um dos homens mais santos que eu conheci em toda a minha vida foi o pastor Russell Shedd. Russell Shedd era um homem poliglota, lia o grego assim, ó, como quem lê em português, um homem de uma postura, deu aula em vários seminários, tem uma Bíblia, inclusive Bíblia Shedd, que foi ele o comentarista, e um dia foram entrevistar a filha do Russell Shedd, e a pergunta foi assim: e aí, como é que teu pai é em casa? Conta para a gente aqui, quais são os defeitos que ele tem, que todo mundo tem. E aquela moça ficou emocionada na hora e disse: sabe o quê? Falou: eu só sei que meu pai peca, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Eu só sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E os seus filhos, o que falariam de você? Um dia foram entrevistar um filho meu. E aí, teu pai em casa é aquilo mesmo? As pessoas estão o tempo inteiro querendo saber se a gente tem integridade, se a gente vende um peixe que a gente mesmo não pesca, se a gente apresenta uma imagem que a gente mesmo não luta para ter. Muitos pais estão até tentando ensinar, mas isso fica muito restrito ao discurso. Quando os filhos notam como eles vivem e percebem a hipocrisia do discurso, piora mais ainda, porque o filho fala: olha, viver uma mentira é normal, então eu posso acreditar nesse bando de bandido que está por aí falando um monte de atrocidade para acabar com a nossa realidade familiar no Brasil. Não posso ensinar a orar se não oro, não posso ensinar a ler Bíblia se não leio, não posso ensinar respeito se não respeito, não posso ensinar a falar baixo se grito, não posso falar de educação se sou mal educado. Ah, não, mas eu sou o chefe da casa e meu avô era assim. Você é vítima de vítima, está tudo bem, eu te entendo. Teu bisavô cometeu erros com teu avô cometeu com teu pai com você. Nós somos vítimas de vítimas, todos nós aqui. Não estamos acusando ninguém para trás, está certo? Mas você justificar um comportamento que é ruim, que é danoso, porque você viveu isso na sua vida, na minha casa era assim, me desculpa, com tanta informação que tem hoje, não é inteligente o que você está falando para mim. Com tanta informação que você tem nessa igreja, uma igreja que investe em família, que investe em palavra, não faz sentido você justificar que sempre foi assim, meu pai era assim, meu avô era assim, não, minha avó era assim, minha mãe era assim. Podemos mudar. Aonde que está faltando integridade na tua vida? Aonde que teu filho está olhando e vendo coisa que não vale a pena? O que tem que mudar? Você quer perder teu filho? Quer perder tua filha? Você quer entregar ele para o mundo? Você não quer, né? Então, querido, você vai ter que apertar o parafuso da integridade. Vai ter que apertar e deixar bem firme. Porque o mundo da desintegração, o mundo da carnalidade, esse está fazendo um serviço bem feito, tá? Segundo lugar, o que aprendemos com a vida de Jó? Que paternidade envolve criar ambiente de amizade no lar. O ambiente do lar deve ser de amizade. Por que eu digo isso? Porque no versículo 4, olha o que nós lemos aqui: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Os filhos se gostavam, os filhos gostavam de estar juntos, de festejar,
gostavam de beber, de comer, de contar história, fazer churrasquinho. Eles gostavam de estar juntos. Eles não tinham pais que falavam para um filho assim: mas que nota é essa que você tirou? Pô, teu irmão só tira 10. Não tinha essa competição. Não tinha esse ambiente, esse clima de tentar educar um, menosprezando o outro. Não tinha esse ambiente em que um era grosseiro com o outro e o pai passava pano. Não. Jó mantinha os filhos num clima de amizade. Eles adoravam estar juntos. Eles adoravam celebrar juntos. Eles faziam banquete toda hora. Por quê? Porque era gostoso estar juntos. Jó certamente não vivia fazendo o que fez Jacó. O que a Bíblia diz que aconteceu com Jacó, fez Jacó não, o que fizeram com Jacó. Jacó e seu irmão Esaú. Um era o queridinho do papai, o outro o queridinho da mamãe. E qual foi o fim da história? O fim da história é que a mãe se uniu a Jacó para enganar o pai e ele abençoar Jacó e não Esaú. E por causa disso, quando Esaú volta e vê que a bênção que era dele foi dada para o outro, a família se esfacelou. O Jacó teve que fugir. Aquela mãe que amava Jacó nunca mais o viu. Nunca mais o viu. Ela queria o bem para o filho dela. O bem que ela quis, fazendo da maneira errada, fez com que ela nunca mais visse seu filho. Jacó, depois de muitos anos, volta. O pai já morreu também. Nunca mais viu o filho. E aí, no caminho, ele vai ter um encontro com seu irmão Esaú. E ele está morrendo de medo. Qual vai ser a atitude de Esaú? Eles tiveram competição a vida inteira. A mãe amava Jacó, o pai amava Esaú, porque Esaú era um fortão, bonitão, era o artilheiro do time da escola, era o cara que ganhava um troféu no campeonato, era o cara que era caçador, fortão, bonitão, levantava 200 quilos no supino. O pai adorava, meu filhão. O outro era pacato, cozinhava, cuidava das coisas mais normais da casa, e o pai não admirava. Quando Jacó está voltando agora para encontrar com Esaú, ele ama o irmão. Eles viviam uma rixa, mas ele ama o irmão. Ele abraça Jacó e fala: cara, esquece, está tudo bem. Só que quando você continua lendo o texto, você vê que se abraçaram, se perdoaram, mas nunca mais se encontraram. Tinha um sentimento? Tinha, mas o bloqueio gerado dentro de casa, a falta de amizade dentro de casa, foi tão grande, que quando eles se reconciliam, eles não dão conta de fazer com que a reconciliação realmente seja instalada. O que eu quero dizer para você é: promova amizade na sua casa. Pastor, a gente está apertado financeiramente. Irmão, se vira, faz um churrasquinho de gato. Faz lá um negocinho, compra uma linguicinha, ali no belisquinho, todo mundo junto, vamos beliscar junto aqui e tal, dá para o teu irmão ali, curte a família, se diverte, bota humor nessa casa, faz uma brincadeira, bota lá o banco imobiliário. Conhece esse jogo? Ele te ensina sobre investimento, ele ensina princípios incríveis de investimento. Esse jogo é incrível. Eu nem sei jogar, mas eu sei os princípios dele. Compra lá, bota, dá risada. Mas a gente está tão apertado. Irmão, faz pastelzinho. Aquele que dava de graça no mercado, agora eu nunca mais vi, não estão dando mais nada de graça. Está tão apertado o negócio. Cara, come pastel junto. Vamos fazer junto o recheio, gente. Vocês fazem a massa, nós vamos preparar os recheios, bota a família para se unir. No domingo, gente, no domingo eu quero todo mundo almoçando junto aqui em casa. Eu quero ir para casa do meu amigo. Nós vamos almoçar junto. Faz o macarrão, bota um molhinho de tomate em cima, não deu nem para comprar carne, bota um molhinho de tomate só. Bota na mesa.
conta uma história de como que foi na tua vida, conta um momento difícil da tua vida, conta um momento engraçado da tua vida, bota a turma para admirar a história do pai e da mãe, bota a turma para rir dentro da sala de casa. Jó conseguiu fazer com que os seus filhos quisessem estar juntos, mas o que a gente vê hoje? A casa virou hotel, Airbnb, é ou não é? Um filho chega, oi pai, pô, vai aonde? Pô, nem sentou, não estou ocupado, e a desculpa é sempre assim, não, que eu estou apertado, vou no banheiro, depois eu volto, e cada um se tranca no seu quarto, e cada um se tranca no ambiente, e muitos nem se trancam no ambiente, simplesmente nem aparecem em casa, só vão em casa trocar de roupa, ou para dormir. Nós precisamos resgatar o elo de família, quem está entendendo? Sabe por quê? Porque se os vínculos deles não forem dentro de casa, serão fora de casa, num ambiente que você não tem domínio. Aquelas famílias italianas, que botam aquele macarrão no domingo, tal, e todo mundo falando alto, e macarrão cuspindo um na cara do outro, aquilo é bom, aquele macarrão pulando, e tal, e gritando um com o outro, irmão, aquilo é bom, família, aquelas famílias tradicionais italianas, que a gente vê nos filmes, aquilo é verdade, aquilo era uma tradição, já não é mais também não, aquilo é bom. Sabe, a paternidade envolve observar as disputas internas e apaziguar o coração dos filhos. Às vezes uma filha, ela é muito bonita, todos os rapazes querem namorar com ela, a outra filha não é tão atraente, ela está querendo namorar, mas não está acontecendo. Como que a gente faz para equalizar isso? Investe lá que não tem menos beleza, amigo. Manda ela para o salão. Turbina essa menina. Vamos lá, poxa. Vamos equilibrar isso. Vamos olhar aonde que estão os potenciais distanciamentos dessas irmãs. Compra um vestido bonito para essa menina. Incentiva ela para a academia. Fala, filha, vai para a academia. Se cuida, filha. Ah, mãe, mas você está apertada. Não, filha, eu tenho aqui R$150, você pagar de academia, quero você bonita, se cuidando, vamos lá, filha. Ô fulana, incentiva a sua irmã, vai com ela. Nós podemos fazer mais para unir os nossos filhos à nossa casa. Terceiro lugar, o que eu aprendo aqui com o Jó? Paternidade envolve preocupação constante com a vida espiritual dos filhos. Paternidade significa preocupação, o quê? Constante. Você gravou, hein? Que povo bom para ouvir a palavra aqui que você tem, Luiz. Que maravilha! Olha o que diz o versículo 5, diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Sabe, gente, nós às vezes nos encantamos quando um filho da gente passa no vestibular, consegue um emprego, é promovido no emprego, recebe um convite para fazer uma faculdade fora do Brasil, e a gente fica encantado com isso, e a gente celebra, e tem que celebrar mesmo, legal, muito bom, mas sabe, o maior legado que um filho da gente tem que ter é amor a Deus. Se for viver uma vida de cachorro quente e não de picanha, mas ama a Deus, tá bom. No céu, morada celestial, é banquete celestial.
sabe? Às vezes a gente celebra tanto aquilo que os nossos filhos estão conseguindo no campo material, profissional, e a gente ignora que o que tem de mais valor é se eles amam a Deus. Nós não geramos filho para ir para o inferno, e eles vão, se não se converterem. Eles não vão chegar lá com a credencial, não, eu sou filho do obreiro, eu sou filho do diácono, eu sou filho do líder do ministério de família, eu sou líder do pastor. Não, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E o Jó estava muito preocupado com a vida espiritual dos filhos, muito preocupado. E o que ele fazia? Ele acordava de madrugada para orar por cada filho, e ele fazia um holocausto, ele fazia um altar a Deus por cada filho. Levava tempo isso. Um homem que acorda de madrugada pelos seus filhos, um homem que levanta um clamor a Deus todos os dias por seus filhos, um homem que chora no altar de Deus por seus filhos. Pastor Davi Gomes foi um grande pastor batista, muitos anos atrás, ele já morreu há muitos anos. Um dia, ele fez uma conferência, uma cruzada, muita gente, uma senhora foi até ele e falou: pastor Davi Gomes, eu queria falar para o senhor que eu não entendo por que os meus filhos não se convertem. Eu tenho 3 filhos, nenhum deles é convertido. O pastor Davi Gomes falou para ela assim: provavelmente porque você também não é convertida. A mulher ficou irada, irmão. Pensa na mulher irada. Pensa num siri na lata. Falou: quem o senhor pensa que é? Eu sou da igreja, eu sou dizimista, eu ajudo no trabalho da igreja. Pastor Davi Gomes disse para ela assim: então eu já sei o que foi. O que foi? Você não chora diante de Deus por seus filhos. Aquela mulher ouviu aquilo, não desceu legal não, pastor. Ela não engoliu bem isso não, mas ela foi para casa. Um belo dia, ela acorda de manhã, e os filhos falam para ela, os 3, mãe, a gente quer conversar contigo. E ela fala: o que foi? Mãe, a gente quer dizer para a senhora que a gente quer servir a Jesus, a gente quer ir para Jesus, a gente quer buscar o Senhor, a gente quer ir com a senhora para a igreja, nós queremos mudar de vida. A mãe fala: mas o que é isso? Não estou entendendo nada, o que houve? E aí um dos filhos fala assim: mãe, ontem à noite me deu sede e eu saí do quarto, e quando eu passei na frente da porta do seu quarto de madrugada, eu escutei um barulho, eu achei que você estava passando mal, e eu abri a porta, e quando eu abri a porta, você estava de joelho na cama, e você estava chorando, e você estava dizendo: Deus, eu não coloquei filho no mundo para morrer não, eu não coloquei filho no mundo para o diabo rir dele não, Deus, tem misericórdia dos meus filhos, Senhor, eu te amo, eu te busco, mas se eu um dia chegar no céu e não encontrar os meus filhos, Senhor, que tristeza isso. Eu quero que os meus filhos me encontrem lá, eu quero ter a alegria de saber que o meu ventre gerou gente para Deus. Mãe, eu fui ouvindo aquilo, fiquei emocionado, fui lá, acordei meus irmãos, falei: vem aqui para vocês verem isso aqui, e ficamos nós 3 ali, e a senhora ficou ali mais meia hora orando por nós, e clamando e chorando diante de Deus, e o Espírito de Deus tocou na gente, e a gente quer Jesus na nossa vida. Oh, glória! Não é maravilhoso? Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, chore por seus netos, chore por seus filhos, chore por seus sobrinhos, diante do Senhor. Sabe, quando eu era pequeno, as coisas eram mais lentas,
E normalmente, a determinada hora da noite, a família estava reunida. E o meu pai fazia culto doméstico. E ele falava: Juninho, era assim que eu era chamado, Juninho, hoje você que vai ler a Bíblia. Juninho, hoje você que vai escolher o hino que a gente vai cantar. E a gente cantava o hino do cantor cristão. Pensa no negócio antigo. Ó, quanto tempo que tem isso. Ó, o cantor cristão. Ou então um cântico, que a gente chamava de corinho na época. Já estou dando a minha idade para você de leve, né? E aí a gente fazia o culto. E eu era parte do culto. Eu era dirigente de um pedaço do culto. E eu fui treinado. Aquilo me tocou tanto que um dia eu resolvi ficar. Resolvi continuar. Tentei não continuar. Tentei ser empresário. Não queria, mas aí, querido, eu ia ser o cara mais infeliz do mundo se eu não fosse pastor. Sabe, às vezes eu sinto falta daquela época que os pais não faziam cursos à noite, que os filhos não faziam cursos à noite, que não tinha faculdade à noite praticamente, porque a gente encontrava a família em casa. Nós ganhamos muito conhecimento, nós ganhamos muita graduação, mas nós perdemos de família. Tem família que só se encontra final de semana e rapidinho, e tem família que só se encontra no enterro. Quando alguém morre, todo mundo está lá. Antigamente, era melhor, a gente sempre tinha mais proximidade. Eu tinha como jogar um joguinho da velha com meu pai, eu tinha como ficar assim no corredor lá de casa, chutando para lá e meu pai para cá. Mas nós estamos muito ocupados, né? Porque a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais poder, a gente quer mais influência, e a gente está esquecendo que a gente está perdendo a família. Em quarto lugar, o que eu aprendo com Jó? Que paternidade envolve intercessão por seus filhos. Não é só preocupação constante com a vida espiritual, não. É clamor profundo. No versículo 5, vai dizer de forma clara: ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos filhos, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Jó falava: Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia das escolhas que eles estão fazendo, dos caminhos que eles estão tomando, das posturas que eles estão tendo, das amizades com as quais eles estão andando. Senhor, tem misericórdia. Os nossos filhos precisam que a nossa intercessão os alcance. Eles podem estar lá na boca de fumo, podem estar lá na boate, lá no baile funk, mas a nossa oração vai incomodar, e se tiver que tomar um tapa na orelha lá, vai tomar também. Porque uma oração de um pai e de uma mãe por seu filho é uma ação conectada com o céu, de determinação aos anjos, para que haja influência. Os anjos não têm como não atender um pai e uma mãe que assume a sua postura de liderança sacerdotal sobre os seus filhos. Eles vão sofrer talvez, não chora não, segura que Deus está tratando. Eles vão apanhar, não passa pano não, não tenta fingir que não está acontecendo nada não. Às vezes é essa dor que vai vir, que vai fazer eles acordarem. E uma coisa você pode dizer para o seu filho: eu te amo, eu estou orando por você, e eu sei que pelo amor ou pela dor, você vai voltar. Seus filhos saberão o que representam para você quando encontrarem seus pais de joelhos, como aquela mulher que chorava de joelhos. Em quinto e último lugar,
Eu aprendo com Jó que paternidade é ação de fé, sem desanimar diante dos resultados. Isso aqui eu vou repetir. Paternidade é ação de fé, sem desanimar com os resultados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem era o homem mais santo da terra? Fala, gente. Quem era? Não, o homem mais santo da terra, aqui no texto, no período aqui, Abraão é outro período. Jó é o cara mais puro da terra, sim ou não? Mais íntegro da terra, sim ou não? Mais temente a Deus da terra, sim ou não? Mas tem um detalhe interessante aqui. Ele tinha 10 filhos, e o comentário não é que seus filhos frequentavam a igreja, o comentário não é que seus filhos seguiam a fé de Jó, o comentário não é que seus filhos amavam isso ou aquilo, não. O comentário da Bíblia é que os seus filhos adoravam fazer festa, para comer e para beber suco, vinho. Agora, o Jó, ele fala assim: Senhor, estou levantando o holocausto, porque talvez os meus filhos tenham amaldiçoado o teu nome. Ei, aqui tem uma dica. Mais uma dica. Ele perdeu o gado todo, é brabo, sim ou não? Ele se tornar do homem mais rico, o mais pobre, num dia, é brabo, sim ou não? Depois, se você continuar lendo o texto, ele ficou doente, ele ficou com chagas do pé até a cabeça, é brabo, sim ou não? Perdeu o dinheiro todo, perdeu a saúde toda, ele perdeu o apoio da mulher, a mulher vendo ele naquela situação, virou para ele e falou o quê? Jó, tu ainda temes a Deus estando nessa situação, amaldiçoa a Deus e se mata, bofe. Ela queria ficar livre, pô. O cara todo ferrado, todo estragado. Mas a pior coisa aqui foi a notícia de que os seus 10 filhos, isso está aqui no versículo 18, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, e comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram. Irmão, você ora todo dia pelo teu filho, você busca a Deus pelo teu filho, mas eles só querem saber de festa e de vinho. Aí vem o vento e derruba a casa e mata os 10. Me desculpa, sabe o que eu entendo aqui? Essa festa não parava no vinho, não. Essa festa não parava na bebida, não. Essa festa, para o Jó fazer tanto holocausto, preocupado, desesperado pelos seus filhos, e Deus permitir que 10 filhos morram dessa maneira. Irmãos, o texto nos dá um indício de que esses filhos de Jó viviam um tipo de festa que não era agradável a Deus. O homem mais santo da terra tinha 10 filhos que só queriam balbúrdia, só queriam festival, só queriam curtição, só queriam encher a cara. E depois que enchiam a cara, sei lá o que faziam, sei lá o que falavam, sei lá que situação acontecia, porque o texto não define, mas é muito pesado matar 10 filhos de alguém. Eu vim aqui hoje para trazer uma palavra para cada pai e cada mãe aqui. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu vim aqui para declarar a tua liberdade da culpa.
eu vim aqui para declarar a tua liberdade da culpa. Você fez o seu melhor. Foi perfeito? Não, nem teu pai foi, nem tua mãe foi, tua avó foi, ninguém foi. Mas tudo que dá errado na vida dos filhos, nós temos a mania de fazer o quê? Trazer para a gente a culpa. E aí a gente fica se culpando, e aí a gente começa agora a ficar triste, e aí a depressão nos toma, e aí a gente quer contornar com o filho, e a gente não consegue mais falar não para filho, porque a gente não quer perdê-lo de vez, e a gente não sabe mais como construir um relacionamento, porque ele é baseado na culpa. O homem mais santo orientou seus filhos, abençoou seus filhos, orou pelos seus filhos, mas os seus filhos escolheram outro caminho. Você escolhe a mulher com quem vai casar, mas não escolhe o destino de um filho. Eu escolhi a Bianca, vou morrer ao lado da Bianca, mas eu não posso escolher com quem meu filho vai casar. E se casar com a pessoa errada? E se for pelo caminho errado? Nós temos que fazer o nosso melhor e clamar a Deus. Mas se alguma coisa der errado no meio do caminho, não se culpe. Ao contrário da culpa, se posicione na luta, dizendo: olha, eu fiz o meu melhor e vou continuar orando por você e trabalhando para a sua vida. Eu acredito que o que eu semeei de bom aí vai dar fruto, porque a tua positividade conquista um filho. A tua culpa faz ele se manter onde está. A tua culpa faz ele se manter, porque a vitimização é confortável para ele. Ele continua fazendo droga e você é culpado, então está tudo bem. Eu sou vítima, eu posso continuar fazendo besteira. Mas quando você fala: ó, posso ter errado, peço perdão, mas eu lavei seu traseiro. Eu peguei 3 ônibus para te levar no único pronto-socorro que atendia criança, para você não morrer de meningite. Eu não tinha dinheiro para comprar fralda descartável. Eu lavava suas fraldas de pano no tanque. Mas eu nunca deixei você sujo. Então, meu filho, eu fiz o que eu pude. Não vem me culpar não, porque o diabo é o acusador. E uma acusação de um filho é flecha do diabo que penetra a nossa alma, sim ou não? Meus amados, uma mãe entrou em depressão quando a filha dela se tornou lésbica. Eu falei para a mãe: tu é lésbica? Não. Tu incentiva isso? Não. Então luta pela tua filha, pô. Mas você não vai lutar pela tua filha se vitimizando, se achando culpada. Ah, foi porque eu não vi isso, não prestei atenção naquilo. Você não é perfeita, tua mãe não era, tua avó não era, tua bisavó não era. Luta pela tua filha, mas não vai lutar com o pensamento de culpa, porque não vai resolver. Eu falei: quanto filho de traficante que está na igreja louvando a Deus, adorando a Deus, trabalhando na igreja? E quanto filho de pastor que prefere ouvir o cara da boca de fumo e quer experimentar maconha, e daqui a pouco provou, não sabia que tinha uma predisposição, pronto, vai por um caminho errado. A culpa é do pai? O filho do cara que vende droga foi para a igreja, o filho do cara que prega o evangelho vai para a maconha, e a culpa é do pai? Cada um tem a sua decisão, cada um escolhe o seu caminho. Eu escolhi o meu caminho, você escolheu o seu, nossos filhos escolherão os deles. Temos que ajudá-los a sair do caminho errado para o caminho certo, mas não é nos culpando. O que eu mais vejo é pai e mãe perdendo até o relacionamento de marido e mulher. Tem casal que não faz mais sexo. Por quê? Porque é tanta dor dentro de casa, olhando o filho, o erro da filha, o namoro da filha, o casamento do filho. Então vivem o sofrimento das escolhas que os filhos fizeram, e aí eles agora não se curtem mais, não se abençoam mais, não fazem mais sexo.
E quem casa tem que fazer sexo. Não quer fazer sexo, não casa. O sexo é uma bênção, é um presente de Deus. Deixar um marido, uma esposa à míngua é pecado, diz a Bíblia. Lê lá 1 Coríntios capítulo 7, está claro isso lá. Ah, pastor, é tanta preocupação com o filho que a gente não tem nem feito sexo mesmo não. Tá bom, vou te dar uma solução aqui. Você vai fazer sexo agora 6 dias seguidos. Já tem uns irmãos falando assim, é de Deus mesmo esse pastor. Traz ele aqui mais vezes. Pastor, por que fazer 6 dias seguidos? Deixa eu te falar uma coisa aqui. O cara quando bebe cerveja a primeira vez ele gosta? Aquele negócio fedido. Aí todo mundo toma, ele começa a se acostumar, daqui a pouco ele está gostando, sim ou não? Todo mundo que vai para a academia e agora treina todo dia, gostava de treinar desde o início? Não. Começa a treinar na academia, vai pegando gosto, vai se sentindo mais forte, vai se sentindo melhor, daqui a pouco não fica mais sem academia. Ou seja, quando a gente começa a praticar uma coisa intensamente, aquilo começa a fazer parte da nossa vida. Agora, se um casal tem a sua sexualidade de tempos em tempos, não vira um hábito, não vira uma coisa valorosa, começa a ser uma coisa de segundo plano. A gente começa a não validar aquele conceito, aquela intimidade como sendo algo vital para a relação. Então, minha irmã, meu irmão, 6 dias seguidos, vai lá. Estou dando folga só no domingo, porque tem muita coisa na igreja para fazer. É Deus querendo aproximar vocês. Como é gostoso ver um senhor, às vezes 70, 80 anos e tal, olha para a mulher dele e fala, nossa, você é linda. O olhinho do bicho chega a brilhar, chega a babar. Como é gostoso ver que se manteve o romantismo, sim ou não? Se manteve o elo, o desejo, que foi Deus que deu. Mas se a gente não construir isso agora, porque a gente vive paternidades doentias, de culpas, e a gente fica o tempo inteiro vivendo problema de filho, e a gente não se curte mais, daqui a pouco não tem nem filho, nem casamento. Eu quero concluir perguntando, você vai ser que tipo de pai? Um pai que fica procurando seus defeitos para se culpar, ou o pai do filho pródigo? Qual foi a atitude do pai do filho pródigo? Lucas capítulo 15. O filho abandonou o pai e pediu a herança do pai de pai vivo. Ridículo. Eu dava um tapa na orelha dele. Que é a minha morte, miserável. O pai foi tão perturbado pelo filho que deu para ele a parte da fazenda e o pai vivo, em vida ainda. Ele foi e gastou com prostituta, com bebedeira, com farra, sim ou não? Qual foi a atitude do pai? Foi atrás? Mas ficou esperando. Ficava na janela, provavelmente orando, Senhor, traz meu filho de volta. Eu sei que o que eu semeei lá, apesar dos meus defeitos, porque para ele ter feito isso comigo, alguma coisa aconteceu, eu posso ter falhado também, mas eu sei o que eu semeei no coração dele, um dia vai brotar, e ele vai voltar, e quando ele voltar por esse caminho, eu vou correr ao encontro do meu filho, vou abraçá-lo novamente, vou dizer, entra para a festa, bota a aliança no dedo dele, bota uma sandália no pé dele, bota uma veste limpa nele, mata um cordeiro, vamos fazer um churrasco, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Quero que você curve a sua cabeça nesse momento, e quero que você pense nos seus filhos, nos seus netos, quero que você pense no tanto que você ama essas pessoas. Quero que você pense
no tanto de acerto que você já teve com essas pessoas. Não quero que você fique lembrando dos seus erros, mas tem erro também, tá bom, pede perdão, mas valorize o que você fez de bom, e peça para Deus, para essa semente de bondade que você colocou na vida dos seus filhos, para brotar, e produzir árvore frutífera. Eu queria orar pelos pais nesse momento. Senhor Deus, estamos aqui vários pais e avós, e nós não queremos perder nenhum filho, nenhum neto, nenhum sobrinho para o inferno. Por isso, as lições de Jó nos resgatam uma paternidade inteligente, de preocupação com a vida espiritual, mais do que com a vida material, de intercessão constante, de criação de um ambiente favorável dentro de casa, um ambiente de alegria dentro de casa, e de uma postura, Deus, de confiar que aquilo que fizemos de bom vai prevalecer sobre aquilo que fizemos de mal. Aquilo que ensinamos de certo vai prevalecer sobre o que ensinamos de errado. Não somos perfeitos, mas o Senhor é perfeito, e vai pegar daquilo que não foi perfeito em nós, e vai trazer a perfeição sobre nossos filhos e netos. Que nenhum filho representado aqui, nenhuma filha, por mais velho que já seja, 40, 50 anos, não importa, que nenhum deles se perca, e que os pais, avós, tios aqui, que nós temos uma postura de fé, de intensidade, sabendo que o jogo é pesado, que o inimigo está lutando contra os nossos filhos, contra o nosso legado, mas nós não vamos perder essa batalha. Vai dar certo. Pode estar sendo um momento difícil, pode, mas vai dar certo. Senhor, que a tua bênção acompanhe esse ministério, abençoe a vida do pastor Luiz Carlos, pastor Ricardo, todos os pastores, líderes dessa igreja, suas famílias. Senhor, que coisa linda esse povo tem oferecido ao Senhor. Multiplica a bênção nesse lugar, multiplica a unção nesse lugar, dá famílias fortes aqui, enriquece as famílias aqui, enriquece para que possam fazer ainda mais para a tua obra, que possam surgir muitos empresários bem-sucedidos aqui, para que possam gerar emprego e renda, e possam contribuir com a obra missionária, a obra social dessa igreja. Deus, faz algo exponencial nesse lugar. Nós declaramos isso no nome bendito de Jesus Cristo. Amém.